Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos e nos encontrarmos mais uma vez nesta segunda-feira, começo de uma nova semana. A nossa igreja saindo aí de um extraordinário congresso de jovens e adolescentes e certamente muito impactada por aquilo que foi transmitido e vivido durante esses dias de congresso. Parabenizamos a organização do congresso por tudo quanto aconteceu. E agora quero desejar a você uma semana muito feliz, mas transmito um abraço especial para os aniversariantes desse dia. Quero deixar um abraço carinhoso meu, de minha família, da igreja. Nosso abraço ainda aqui distante, mas que chega até você com a expressão do nosso desejo de que Deus o faça muito feliz, derrame suas bênçãos sobre sua vida, cuide de cada área do seu caminhar. A todos, não apenas o desejo de um dia especial, feliz e de uma semana abençoada por Deus, mas o desejo de que esta reflexão, a partir da palavra de Deus, feita nesse instante, alcance o seu coração, fale a sua vida, faça a diferença no seu viver. No Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 29, nós lemos o seguinte: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que eu queria lhe propor é que durante esta semana refletíssemos um pouco a respeito da identidade de Jesus, conforme apresentada nos Evangelhos. Vamos encontrar em todo o Novo Testamento uma apresentação muito clara de quem é Jesus Cristo. Mais especificamente nos 4 Evangelhos, essa apresentação é ainda mais rica, mais minuciosa, mais detalhada. Mas normalmente costumamos estudar os evangelhos chamando a 3 deles de evangelhos sinóticos, evangelhos que apresentam Jesus a partir de uma mesma ótica, que o apresentam no mesmo formato, que são os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Mas o evangelho segundo João, normalmente estudado separadamente, é o evangelho que mais apresenta esses detalhes sobre a identidade de Jesus. Ainda que haja narrativas ao longo de todo o texto do Evangelho sobre aquilo que Jesus fez, falou, viveu, sobre as experiências de Jesus ao longo do seu ministério, a verdade é que o Evangelho tem uma preocupação muito mais teológica e muito menos biográfica do que os outros Evangelhos. Vale lembrar, por exemplo, que enquanto João não se preocupa com a parte do nascimento de Jesus, por exemplo, ele dá uma atenção toda especial à origem divina de Jesus. O capítulo 1 de João começa falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Um primeiro detalhe fabuloso a respeito da natureza de Jesus Cristo, sua natureza divina, sua divindade. Divindade que naturalmente existe, se manifesta desde a eternidade. Como Deus, ele é autoexistente, ele é pré-existente e por isso, de acordo com João, ele estava presente quando da criação de todas as coisas. Mas eu queria então avançar com você durante esta semana, a começar de hoje, refletindo sobre algumas declarações a respeito de Jesus Cristo. Ora declarações proferidas por terceiros, ora declarações feitas pelo próprio Jesus acerca de si mesmo. O texto que lemos agora há pouco traz uma informação muito interessante apresentada por João Batista. Ele vê Jesus e o apresenta dessa forma, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui algumas informações preciosas contidas nessa declaração. Primeiro detalhe é a apresentação de Jesus como sendo o Cordeiro, o que para nós, num primeiro momento, pode não dizer muito. Para as pessoas, para o público ao qual João se dirigia naquele instante, essa afirmação falava muito. Ao longo do Antigo Testamento, o cordeiro lembra o sacrifício da Páscoa, o animal que fora morto quando da libertação do Egito. Era inclusive o animal que era usado nas celebrações da Páscoa. O cordeiro era também o animal usado para o sacrifício, era animal que era morto no lugar do pecador como oferta pelo seu pecado. Uma vez estando em pecado, o homem ia ao sacerdote, entregava um cordeiro, que tinha que ser um cordeiro perfeito, sem defeito, sem doença alguma, e esse cordeiro era morto. E ao morrer, aquele cordeiro pagava o preço pelo pecado daquele homem que fora simbolicamente transferido para o cordeiro. E aquele homem estava isento do seu pecado. A imagem do cordeiro, portanto, significava muito. Mas João faz questão de acrescentar, João Batista, que ele é o Cordeiro de Deus.
Não um cordeiro oferecido por homens, mas um cordeiro oferecido pelo próprio Deus. Mais adiante, no capítulo 3, versículo 16, conhecemos a afirmação: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este cordeiro é o cordeiro dado pelo próprio Deus, entregue pelo próprio Deus. E finalmente uma terceira afirmação contida nessa declaração de João Batista: esse cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E aqui está a junção desses elementos: o elemento simbólico do cordeiro como um animal oferecido em sacrifício, o conceito de que Deus entrega a esse cordeiro o seu próprio filho e principalmente o propósito dessa entrega. Jesus veio ao mundo justamente para ser sacrificado por nós, para morrer pelos nossos pecados, para pagar o preço pelas nossas transgressões e iniquidades e então, segundo João, tirar o pecado. Tirar de sobre nossos ombros a culpa, tirar de sobre nossas almas a condenação. É em Cristo que podemos encontrar o perdão dos nossos pecados. O mesmo João evangelista, mais tarde em sua epístola, vai dizer que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, como cordeiro oferecido por Deus, Jesus foi sacrificado, mas ele o foi justamente para pagar o preço pelos nossos pecados. Aquilo que fora profetizado lá em Isaías: pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Afirmações feitas centenas de anos antes da vinda de Cristo e que apontam justamente para o que Jesus faria por nós. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrificado por nós, para que o nosso pecado fosse tirado sobre nossos ombros e nele encontrássemos salvação, perdão e vida eterna. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por podermos entender quem é Jesus e pela maravilhosa mensagem de que ele veio ao mundo para nos libertar dos nossos pecados. Ó Pai, que cada pessoa que nos assiste nesse instante conheça Jesus Cristo pessoalmente e experimente o perdão que só ele pode trazer. Que cada um daqueles que nos assistem neste instante possa viver a maravilhosa experiência de ter os seus pecados tirados, perdoados por Cristo Jesus, de serem libertos da escravidão do pecado, da condenação do pecado, e passarem a viver com a certeza da presença de Cristo ao seu lado e com a certeza da vida eterna que só esta presença de Cristo pode assegurar. Dá-lhes esta certeza em Cristo Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.